Quais animais não teriam entrado na arca? Sou o professor Adalto Lourenço. Inscreva-se no canal, clique no sininho. É a maneira mais simples de ser avisado sobre os novos vídeos que estão sendo produzidos. Mas e aí? Quais animais não teriam entrado na arca? A resposta é simples, mas quero mostrar isso passo a passo. Primeiramente, precisamos saber quais teriam entrado, para então sabermos quais teriam ficado lá de fora. Tenho percebido que muitas pessoas estão familiarizadas com o conteúdo do texto bíblico. Se perguntássemos sobre os animais na arca, provavelmente a resposta que elas dariam seria 2 de cada espécie. E a resposta delas estaria correta. Mas essa resposta, por si só, não nos deixaria saber nem quantos, nem quais animais teriam entrado na arca. Precisamos de mais informação. Algumas pessoas relacionadas com a biologia diriam que até 2019 eram conhecidas cerca de 1.800.000 espécies de organismos vivos, sem contar plantas, bactérias, vírus, etc. Isso mesmo, imagina 1.800.000 espécies. Levando 2 de cada espécie, seriam 3.600.000 animais. Bom, qualquer pessoa facilmente poderia perceber que seria impossível levar essa quantidade imensa de organismos vivos dentro da arca. A arca era grande, mas não o suficiente para levar esse número gigantesco de organismos vivos. Então, quais não teriam sido levados? Quais Noé teria deixado do lado de fora? Esse tipo de raciocínio, além de não ser coerente, não leva a lugar nenhum. Quero seguir os passos que certamente nos levarão à resposta correta. Precisamos começar com o texto bíblico para então tratarmos com o número de animais. Pois bem, vamos lá. Observe o que Deus disse para Noé sobre os animais em Gênesis capítulo 6, versos 19 a 20. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Sabemos cientificamente quais são os grupos principais de animais que esse texto de Gênesis se refere. São eles os mamíferos, os que voam, que no texto foi traduzido erroneamente por aves. São todos os que têm asa. Os répteis e os anfíbios. Então são os 4 grupos de animais que teriam entrado na arca. Quantas espécies existem desses 4 grupos? A resposta é a seguinte. Existem cerca de 5.900 espécies de mamíferos. Existem também cerca de 10.400 espécies de aves. Dos répteis são aproximadamente 10.300 espécies e dos anfíbios, cerca de 6.500 espécies. Todos juntos dariam um total de aproximadamente 33.100 espécies. Se forem 2 de cada espécie, seriam cerca de 66.200 animais. Só para termos uma noção, o espaço disponível na arca era suficiente para levar cerca de 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Portanto, teoricamente seria possível Noé ter levado esse número de animais. Só não foi esse o caso. Noé não levou 66.000 animais na arca. Talvez você me perguntaria, então quais ele deixou do lado de fora? Ainda não estamos prontos para a resposta. Eu só disse que Noé não teria levado 66.000 animais na arca. Eu ainda não disse quantos ele teria levado. Precisamos descobrir quantos animais ele levou. E para isso precisamos entender o significado da palavra espécie. Existe uma confusão sobre o significado da palavra espécie. No sistema usado pela ciência para a classificação de organismos vivos, existem 9 significados diferentes. Por exemplo, espécie morfológica, espécie genética, espécie coesiva, espécie biológica e as demais. Deixe-me ilustrar. A espécie, de forma geral, significa a variação de um tipo básico de organismo. Já a palavra hebraica, traduzida por espécie,
significa um grupo de organismos que possuem características similares. A conotação é variação de um tipo básico de organismo. Parece ser a mesma coisa se você não estiver familiarizado com o conceito de espécie, ou como o conceito de espécie é usado na biologia e como ele é usado na Bíblia. Existe uma diferença, e é extremamente necessário observar essa diferença. Espécie na Bíblia aponta para o tipo básico de organismo do qual todas as variações teriam surgido, enquanto que espécie na biologia aponta para as variações desse tipo básico de organismo. Observe os exemplos dos cavalos, asnos e zebras. A biologia chama as variações de espécies. A Bíblia chama o tipo básico de espécie. Deixe-me usar mais um exemplo. Deus não precisaria ter criado todas as variações de cães que conhecemos, as raças de cães. O mesmo teria sido verdadeiro para as raposas e suas variações, para os lobos e suas variações, para os chacais e suas variações, etc. Deus teria criado apenas um casal de cães, de lobos, de raposas, de chacais e coiotes, dos quais todas as variações provenientes deles teriam surgido. Observe o exemplo das raposas, lobos, cães, chacais, coiotes, etc. Todas essas variações são provenientes de um único tipo básico, que seria um tipo de cão-lobo. Só para esclarecer, isso não é evolução, isso é variação, não é evolução. O conceito de um tipo básico do qual variações podem surgir é bem compreendido pela ciência. Agora, eu posso usar esse conceito para explicar quantos animais teriam entrado na arca. Eu disse há pouco que existem 33.100 espécies entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Sabemos que todos esses animais teriam vindo de apenas 400 tipos básicos, que geralmente na taxonomia aparece como família. Veja só, existem 160 tipos básicos de mamíferos, dos quais teriam vindo todas as variações de mamíferos existentes hoje. Das aves, são cerca de 90 tipos básicos. Dos répteis, também são cerca de 90 tipos básicos. E dos anfíbios, são cerca de 10 tipos básicos. Sabemos que se Deus tivesse criado somente esses 350 tipos básicos, com o passar do tempo, as suas variações produziriam todas as espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios conhecidos hoje. E se subirmos esse número para 400 tipos básicos, estaríamos incluindo também os tipos básicos dos demais animais encontrados no registro fóssil. Noé teria 400 tipos básicos de animais para colocar na arca. Precisamos calcular agora quantos animais seriam equivalentes a esses 400 tipos básicos. Temos mais uma informação adicional que a Bíblia nos oferece que é fundamental. Observe o que Deus disse a Noé em Gênesis 7, do verso 2 a 3. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Noé deveria levar 7 casais de animais puros e um casal apenas de animais impuros. Também, de todas as aves, 7 pares. Por meio dessa lista e do número de tipos básicos, sabemos que o número aproximado de animais que Noé teria levado na arca era de 1.400. Isso, 1.400 animais. 700 seriam mamíferos, 270 aves, 180 répteis e 20 anfíbios. Mas os do registro fóssil. Bom, agora já temos uma ideia dos animais que entraram na arca. Noé teria deixado de fora algum tipo básico de mamífero, ou ave, ou réptil, ou anfíbio? A resposta é não. Apenas um detalhe. Noé não teria levado animais adultos, somente filhotes. Eles são menores, dão menos trabalho para cuidar e não consomem tanto alimento. Essa é a maneira como geralmente os animais são transportados do seu habitat natural, florestas e tudo mais, para os zoológicos. Filhotes. Talvez você esteja pensando, e os dinossauros? Eles eram répteis, não eram? Entraram na arca? Sim, eles teriam entrado também na arca, com certeza. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Imagino que você iria dizer, dá uma palhinha.
Ok, aqui vai. Muitas pessoas têm me dito o seguinte: eles não caberiam, eles eram muito grandes, enormes. Eles me dizem, um diplodoco, por exemplo, tinha cerca de 30 metros de comprimento. 30 metros de comprimento, da ponta do focinho até a ponta da cauda, e uma altura média de aproximadamente 7 metros, sem levantar totalmente o seu longo pescoço. Eu entendo, uma girafa tem aproximadamente 6 metros de altura. Um casal de diplodocos tomaria um espaço imenso, eles dizem. E eu concordo, se fosse um casal de diplodocos adultos. E se fosse um casal de filhotes? Um filhote de diplodoco não tinha mais que 60 centímetros de altura. Caberia? Com certeza. Mas a gente trata disso em outro vídeo. E então, quais animais não teriam entrado? Agora ficou fácil. Um texto bíblico esclarece muito bem quais animais não teriam entrado na arca. É o texto de Gênesis, capítulo 7, 21 a 23. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Observou a expressão tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas? Quais são os organismos, animais, que não têm fôlego de vida em suas narinas? Os aquáticos, como os peixes, por exemplo, e os invertebrados, como os insetos. Eles não têm fôlego de vida em suas narinas. Na arca não entrariam animais aquáticos. Eles não têm fôlego de vida nas narinas. Também Noé não precisou levar insetos como mosquitos, pernilongos, minhocas, etc. Eles também não têm fôlego de vida em suas narinas. Somente esses não teriam entrado na arca. Agora você já sabe quais animais teriam entrado na arca. Faz sentido?